Oi, eu sou Patrícia e nesse vídeo eu vou falar pra vocês 4 dicas de costura do dia a dia, assim, coisas que a gente vai fazendo e repetindo muito, que pra mim são essenciais, são cuidados que eu tenho, assim, essenciais para que a costura fique boa. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tô gravando um curso online e aí eu percebo alguns pequenos tiques que eu tenho sempre. E aí no fim a gente acha que é um tique, mas na verdade é um hábito de fazer aquilo com tanta frequência porque sabe que fica bom. E aí eu fui anotando e resolvi gravar esse vídeo. E eu tô bem contente que eu tô gravando esse vídeo hoje, que eu tô com esse vestido que eu fiz pra mim. Quem me segue no Instagram já viu foto dele por lá, mas é a primeira vez que eu uso ele na vida. Mas eu conto a história do vestido no final do vídeo, caso alguém queira saber. Vou deixar o assunto aqui pro que é o assunto do vídeo. Vamos lá! Minha primeira dica de costura, que é uma coisa que muita gente já falou, é o uso do ferro de passar junto com a costura, junto com a máquina. Eu sempre falo, ligou a máquina, ligou o ferro, tem que estar um trabalhando junto com o outro. Inclusive, minha máquina tá aqui atrás, meu ferro tá aqui do lado. E eu deixo ele ligado muito tempo, eu confesso que eu deixo, porque tem coisas que eu tô fazendo, principalmente se é um tecido difícil, eu tô sempre ali no ferro passando a costura e olhando como ela ficou. É muito comum eu dar aula de costuras para iniciantes e a pessoa falar: meu Deus, tem que passar, não acredita, não passo roupa, eu nem uso o ferro da minha casa. E assim, tudo bem, é um hábito que a gente tem, muita gente tem, usar só malha para não ter que passar. Só que quando você tá aprendendo a costurar, o ferro mostra pra gente como é que tá andando a costura. Se o ponto tá bom, se o tecido tá adequado, se o ponto tá adequado para aquele tecido, se a linha tá boa, etc. Então, quando você para e dá uma passada no ferro úmido e sempre com um pouquinho de vapor, né, um ferro na temperatura mediana e um pouquinho de vapor, você olha para a costura, você vê como ela ficou. Tem gente que ignora o uso do ferro, aí com certeza já chegou lá no final da costura, tá com a peça pronta e olha um pedacinho e fala: puxa, esse pedaço aqui não ficou bonito, só que não dá pra desfazer aquele pedaço porque só terminou tudo. Então, conforme você vai passando o ferro, você vai vendo também como é que tá saindo a sua costura e você vê, a peça fica muito mais bonita no final, ela fica as costuras todas assentadas, ela fica passada. Às vezes eu lavo um tecido, dependendo da forma que ele seca, eu não passo ele no ferro, eu deixo ele dobrado direitinho e corto. Porque conforme eu vou costurando, eu vou passando, ele desamassa inteiro e fica, ó, um chuchu. Então o ferro é muito importante, então é por isso que eu vim fazer esse vídeo e a primeira informação é uso do ferro. Ligou a máquina, ligou o ferro. A segunda dica é sobre o tamanho do ponto da costura. Rolou um comentário lá no meu Instagram porque eu postei a foto de um bolso que eu tava colocando com viés e umas meninas vieram me perguntar por que eu usava o ponto tão pequeno. Eu já até falei disso aqui num outro vídeo, no que eu falei sobre minha experiência de trabalhar na alfaiataria, e eu vou tentar contextualizar um pouco aqui a história. Quando eu comecei a costurar, eu usava um ponto um pouco maior, até porque pra desmanchar, quando você erra, é mais fácil, porque o ponto é grandão, desmancha rapidinho. Só que eu fui percebendo que tecidos muito leves, que é o que eu mais costumo costurar, ou então coisas que eu não quero desmanchar principalmente, porque tem dia que você tá ali de boa, você desmancha, tem dia que você não tem paciência. Eu uso sempre um ponto menor. Então eu no máximo trabalho com ponto tamanho 3, mas geralmente 2,5. E com isso eu evito também de ficar fazendo retrocesso em tecido fino. Por quê? Quando você tá com um tecido muito leve, se você der retrocesso, ele enruga todas as pontinhas, tanto no começo quanto no final. Com o ponto menor, o que eu faço? Vou começar a costurar, eu já ponho a máquina no ponto 2, mais ou menos, 1,5, 2. Aí eu não dou retrocesso, eu dou uma costura bem justinha, depois eu volto ela pro ponto 2,5, costuro tudo, e lá no final eu deixo ela no ponto menorzinho, tipo 2 de novo, e finalizo a costura. Assim a costura fica tão justinha que eu não preciso fazer retrocesso e ela não fica enrugada, então eu reduzi o tamanho dos meus pontos mesmo. Hoje eu costuro geralmente no ponto 2,5 e quando eu tô num tecido mais... assim, por exemplo, tô usando uma bolsa, uma coisa que não vai vestir, que não tem perigo de estourar e etc, eu até uso um ponto um pouquinho maior, 3, e também num tecido mais encorpado, tipo pra costurar a calça jeans eu fazia ela inteira no ponto 3. E claro, para pespontos, que são as costuras externas que tem uma função também decorativa, eu uso um ponto maior, porque com a linha colorida fica muito mais bonito um ponto maior. Mas assim, é isso, é uma escolha de acordo com o tecido, com o que você quer de força, de costura e etc. Inclusive, eu lembrei aqui que quando eu estudava, tinha uma regra na indústria têxtil que era assim, o adequado era em 1 centímetro de costura ter 4 pontos costurados.
a costura acaba ficando um pouco mais lenta, porque a máquina tem que fazer muito mais pontos para costurar uma peça inteira. Então tem muita indústria que corre, que não faz isso, porque quer velocidade. Mas para uma costura ficar bem feita, foi testado que 4 pontos por centímetro era o adequado. E aí dá mais ou menos o ponto 2,5. E foi isso, eu fui começando a fazer e hoje eu trabalho sempre no ponto 2,5, porque eu acho que fica bem mais bonito e bem mais firme também. A terceira informação é uma informação muito boa, que eu acho que é um problema que muita gente já teve, muita gente tem, e eu vivo passando por isso. Que é o seguinte, você corta duas coisas do mesmo jeito, com o mesmo molde, no mesmo momento, com a mesma tesoura, e no fim um fica maior que o outro. E aí você fala, como é que eu vou consertar? E nem tudo você quer tacar a tesoura lá e picotar e tirar um pedaço do tecido, porque às vezes não dá, você não pode, sei lá, um gancho de calça, você não vai tacar a tesoura do gancho da calça. Então, eu peguei um jeito de arrumar isso, mas assim, tem que ser só quando um tá maior, mas é pouquinho maior, tipo 1 centímetro maior. O que eu faço? Na hora de alfinetar, em vez de eu ir alfinetando assim, tipo, boto um alfinete aqui na ponta e boto um outro, porque se você for fazer isso, um vai correr e vai parar lá embaixo maior, eu boto um alfinete numa ponta e outro numa ponta, deixando os dois do mesmo tamanho. Depois eu organizo o tecido e boto um bem no meio. Assim, o que tá maior, por exemplo, ele vai se espalhando entre a peça. Aí, tipo, eu tô aqui no meio, eu boto mais um no meio e boto mais um no meio. Não preciso botar muitos alfinetes na hora de costurar. Aí, aonde é que eu conserto isso? Na máquina de costura. Sempre que você tem um tecido que tá maior na hora do corte, né, uma folguinha tá ali um pouquinho maior, você coloca ele embaixo na máquina, ou seja, junto com os dentinhos que ficam puxando a costura. Em cima tá o tecido que você vê a agulha entrando e embaixo tá o pezinho puxando. Por quê? Conforme o pezinho vai puxando o tecido, ele vai espalhando ele também e evita de franzir. Se você deixar o maior por cima, o próprio pezinho, ele segura assim tão bem e vai empurrando, e aí acaba acontecendo o quê? Essa sobrinha dobra e vira um negócio ali meio beliscado, meio feio. Então, sempre que o tecido tá um pouquinho maior, põe ele embaixo. Você vai ver como vai dar uma melhorada assim imensa na sua costura. E depois passa o ferro, abre a costura e vê como ela fica. Se não tiver com nenhum defeito, minha filha, segue em frente com a sua costura que vai, ó, dá tudo certo. E a última dica desse vídeo é o seguinte, principalmente para quem tá costurando com tecidos leves. Eu costuro bastante tecido leve e vamos voltar um segundo. Quando eu vou dar instrução para uma pessoa que está aprendendo a costurar, eu sempre falo para a pessoa que as mãos têm que apenas segurar o tecido. Você nem segura ele com força, deixa a máquina correr com o tecido, mas também não precisa ficar puxando lá atrás, não precisa ficar fazendo esse serviço porque a máquina puxa o tecido sozinho. Porém, entretanto, todavia, eu já percebi que costurando tecidos muito finos, o ponto fica melhor quando eu pego o tecido atrás também e vou guiando ele. Ou seja, uma mão eu seguro o tecido na frente, a outra mão segura o tecido atrás, sem puxar, sem esticar, por favor. Eu só vou guiando ele pelos dois lados e aí o ponto fica bem certinho. Eu costuro bastante tecido fino, né? Talvez vocês já tenham visto, e isso é uma das coisas que mais me faz diferença, porque se eu deixar o tecido solto, eu percebo que às vezes ele dá uma sambada, porque ele é muito fininho. Tem máquina que eu consigo, como é que chama? Controlar a força do pedal. Tem máquina que não me deixa controlar, essa deixa. Eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo aonde eu controlo a força do pedal. Ó, esse botão aqui é quem me permite deixar o pedal mais firme ou mais solto. Mas nem toda máquina tem esse recurso. Então, às vezes o tecido tá meio sambando ali no pezinho. Quando você segura atrás e vai só guiando ele, sem esticar e sem puxar, você vai ver que o ponto no tecido leve vai ficar, ó, bonitinho também. Então isso são coisas que me salvam, assim, na minha rotina de costura. E aí tinha mais coisa pra falar, mas eu só anotei essas 4 aqui. Eu anotei aqui costurando e passando, direcionar a costura para não repuxar, botar o tecido maior embaixo, evitar fazer retrocesso em tecido fino, para isso eu reduzo o ponto. Que mais? Passar sempre a costura. Eu acho que é isso. Essas dicas são boas. E tem um outro vídeo aqui também que eu falei, acho que 10 coisas que eu aprendi com alfaiate, que eu conto um pouco de manuseio de tecido, de passadoria e etc. Eu vou deixar o link aqui embaixo ou aqui no card, não sei onde é que fica. Vão lá assistir. E se a informação desse vídeo foi útil, não deixe de dar o seu like, porque isso é bem importante para ajudar na divulgação aqui do vídeo. E é uma bobeirinha, só dar um like ali. E é isso, gente. Vou contar do vestido. Olha ele aqui. Eu fiz esse vestido em janeiro. Dá pra ver?
Deixa eu puxar meu banco. Eu fiz esse vestido em janeiro passado, agora de 2020, porque eu fui convidada para um almoço num domingo e tava um calor do diabo, assim, tava muito quente. E eu falei, vou fazer um vestido, né? Porque eu não tinha nenhuma roupa assim mais pelada. Aí saí lá correndo, costurando, fiz o vestido e não terminei a tempo, porque, né, essas coisas que a gente inventa correndo nem sempre dá certo. Aí chegou na hora de ir pro almoço, eu vesti uma outra roupa, me fui. E o vestido ficou onde? No manequim. E tinha muita gente me acompanhando pelo Instagram, porque eu tava fazendo e mostrando e tal. E aí eu não usei. E desencanei do vestido, porque, enfim, não tinha mais pra onde usar. Aí, o que aconteceu? Quando o vestido tava quase pronto, porque aí eu fui terminando ali com calma, quando o vestido tava quase pronto, eu decidi desmontar o vestido, porque aqui em cima, onde é o top, dá pra ver? Tá focando? Aqui em cima eu tinha usado outro tecido como forro. E aí eu quis trocar pra ficar do mesmo tecido, pra não ficar aparecendo aqui. Então eu desmontei o vestido, cortei outro top, fiz ele de novo e finalizei. Eu coloquei as fotos no Instagram, que eu vou colocar aqui na tela também, dele, do lado avesso dele, que deu muito comentário do lado avesso do vestido. E só que aconteceu, terminei o vestido e começou a quarentena. Aí eu não saí pra lugar mais nenhum. E não usei o vestido até hoje, é a primeira vez que eu visto ele. Mas vesti pra gravar o vídeo, porque eu não tô saindo de casa, então é isso. Mas tô feliz em ter vestido ele. E a alça dele é um material bem bonito que eu comprei numa feira. Dá pra ver? É uma tirinha bem bonitinha. Eu comprei isso aqui lá na Holanda, o botão também, é um botão de madrepérola bem lindo. Eu vou botar umas fotos aí na tela pra quem quiser ver. E é isso, gente. Eu volto aqui em breve com outro vídeo e eu tô gravando um curso online. Eu vou começar com um curso de calças, ai meu Deus, começando com a coisa mais elaborada possível, mas tá ficando bem legal. Vou fazer toda a explicação da modelagem, principalmente pra quem não conhece, porque eu sei que não é a melhor modelagem pra se começar, né, geralmente começa com saia ou com blusa, mas eu vou explicar toda a estrutura de uma base de molde pra você compreender por que ele é desenhado daquele jeito. E aí vamos fazer calça sob medida e tem 3 modelos bem legais, bem confortáveis, e que você vai aprender online. Quem quiser saber informação, vou deixar um box aqui pra se inscrever, tá bom? É isso, até mais, se cuidem, tchau!